Oi, bom dia. Me chamo Michele Oi, bom dia, me chamo Daniel. e hoje nós, do terceiro ano, vamos estar entrevistando o pessoal do nono ano sobre um tema da gravidez na adolescência. Oi, bom dia, me chamo Isabela, somos do nono ano A. Oi, bom dia, me chamo Emily. Vamos para a pergunta. Você conversa com sua família abertamente sobre esse assunto? Bom, eu tive a sorte, né, que meus pais conversam bastante comigo sobre esse assunto, sobre tudo, sabe? Os perigos de ter relações sexuais, das doenças transmitíveis, também sobre os jeitos de se prevenir, né? Eu tive essa sorte, mas eu sei que muitos jovens não têm essa sorte de ter uns pais com mente aberta, assim, que conversa bastante sobre isso, sabe? Bom, meus pais sempre falam desse assunto bastante comigo, não tanto comigo como com meus irmãos. Eu acho muito importante falar isso para seus filhos, para eles se orientar, saber do perigo que estão correndo, saber das normas que causa a gravidez na adolescência. Né, sobre essa pergunta em relação a isso, eu acho que no dia de hoje é meio que um tabu assim, né? Tipo, falar sobre abertamente com seu filho, sobre ter uma relação sexual. Tipo, a maioria dos pais, eles não aceitam que os filhos eles tenham aquela relação, né? Então, não vou colocar a culpa nos pais, mas sim nos pais e nos filhos que não têm aquela relação com o pai ou com a mãe, e os pais por não aceitarem que os filhos se previnem, né? E com isso pode acontecer algo mais. É. A segunda pergunta seria: poderia falar sobre as dificuldades e perigos de uma gravidez na adolescência? Bom, eu acho que a gravidez na adolescência, ela tem bastante perigo, né? Porque o corpo da adolescente, ele não está preparado para gerar uma criança ali dentro. Então, o útero não está pronto para gerar uma criança. Ele acaba indo com o que der ali dentro, né? Tentando gerar aquela criança. Então, assim, toda gravidez na adolescência é de risco. E aí acaba que pode ter muitos problemas lá na frente, sabe? E aí eu acho que tem bastante perigo, mas se a criança já está ali, agora tem que cuidar. Porque tem muita família que, quando descobre que a jovem tá grávida, às vezes não quer aceitar, às vezes até expulsa. E não adianta mais, sabe? A criança já tá ali, o que resta é cuidar da criança e apoiar a adolescente. É que nem eu falo, não apoie uma gravidez na adolescência, mas apoie uma adolescente grávida, né? Porque a criança já tá ali, aquela mente daquela mãe já tá totalmente confusa, então o que resta é apoiar. Bom, as dificuldades na, na gravidez na adolescência eu encontro como é, depressão pós-parto também, né? E também pode causar risco na saúde da mãe, não tanto para a mãe quanto para o filho. E uma das dificuldades que a mãe também ela enfrenta, né? Além disso, porque a gravidez na adolescência é uma coisa que prejudica muito, muito psicológico. Porque imagina uma adolescente grávida e tipo, tá namorando, aí conta pra mãe que ela tá grávida. A maioria das vezes o parceiro não tem como ajudar. E aí a mãe e os pais, a sociedade em si fica julgando ela, tipo, nossa, tinha meio de preservar, teve meio de como ela se cuidar dela mesma. E meio que aquilo ali afeta o psicológico dela. Então eu acredito que nós temos que ter uma rede de apoio, sempre apoiar, assim, apoiar, mas não romantizar a gravidez na adolescência. Até porque uma mulher, quando ela tá gerando uma criança, além do choque, né, que ela tem de, nossa, agora aquela criança depende totalmente de mim. Eu que tenho que cuidar tudo. Então, tipo assim, além dela ter que cuidar dela mesma, ela tem que cuidar de uma criança, né? E acaba que o psicológico, ele não tá preparado pra ter uma criança, pra cuidar de outra pessoa. E aí acaba que, muitas das vezes, a mãe, ela tá acostumada a se cuidar, a de tomar um banho tranquila, sem preocupação, de poder se arrumar.
E acaba que quando tem a criança, não cuida mais de si mesma, porque agora aquela criança depende totalmente do seu tempo. Então acaba que pode gerar muita depressão e afetar totalmente o psicológico da pessoa. A adolescência é uma fase muito jovem para uma gravidez. De que maneiras devem ocorrer a prevenção? Eu acho que muitas das vezes dos jovens que não têm os pais que apoiam, a escola ela é o meio de apoio dessas pessoas. Muitas das vezes a escola faz meio que uma campanha, né, orienta sobre todos os riscos que uma gravidez na adolescência tem, sobre as doenças sexuais transmitíveis, que são diversas, e sobre isso, acho que deveriam ter mais campanhas, mais orientações sobre isso. Ultimamente está tendo muita gravidez na adolescência, né? E eu acho que muitas das vezes é falta de um aviso, sabe? De alertar sobre tudo. Porque hoje em dia a gente tem o postinho que dá preservativos, que eles dão comprimidos também. A gente tem vários métodos que a gente pode estar utilizando para prevenir de uma gravidez. E é importante falar também que a camisinha é a única que previne de doenças transmitíveis, que ela é a única que não tem contato com a outra pessoa realmente. Bom, o meio de prevenir a gravidez, nesse caso, eu levo mais pela camisinha, como a Isabela falou, que ela é a única que não tenha contato com outra pessoa. Temos também anticoncepcionais, tem também vários tipos de remédios para prevenir a gravidez. As prevenções seria a gente orientar os pais, né? Não só para os alunos, quanto para os pais, por causa que fazer uma conscientização, uma campanha, que muitas vezes a escola ela propõe mais para os alunos. Só que a gente também tem que colocar isso como a gente coloca sempre como uma situação importante para os alunos. Só que os pais também deveriam estar presentes nessas conscientizações, nessas campanhas, para saber como conversar com os seus filhos, como a geração de hoje em dia tá diferente, né? Muitos pais hoje têm aquela mente fechada. E é muito importante vir aquela conversa de dentro de casa, sabe? Você se sente mais acolhida para poder conversar com os pais sobre isso, sobre o que ela pode estar usando para prevenir e muitas outras. Bom, acredito eu que principalmente os pais mesmo, né, devem conscientizar seus filhos. Porque muitas vezes o adolescente, ele tem essa conscientização primeiramente da escola. Isso acontece lá bem no começo, que ele está entrando nessa fase, né? E muitas vezes, como vocês mesmos estão falando, os pais são mais fechados, não tocam nesse assunto. E acredito eu que ele deve se conscientizar, tem que aceitar que seu filho está crescendo, que ele está entrando nessa fase, que ele vai realmente ele vai querer ter relações sexuais. Então, eles têm que buscar um meio de conscientizar seus filhos para que, no caso da menina, ela não tenha uma gravidez na adolescência, tá? Que isso não é, de um certo ponto, ele não é ruim, porque não vamos criticar essa mãe por ter esse filho, mas temos que apoiar, por causa que, como vocês mesmo já falaram, o psicológico dela vai ser muito afetado, principalmente pelas críticas da sociedade, muitas das vezes dos próprios pais, porque eles não aceitam que ela já tem esse tipo de relações. A gente pode falar também das mulheres que já têm filho na adolescência, né? Que muitas param de estudar, desistem, né, dessa vida de ter uma carreira por conta da criança. E a gente pode meio que conscientizar para as meninas não desistirem da escola, trazer os filhos para a escola, né, estudar mesmo assim, mesmo com a criança ali, ou se tiver uma condição melhor de pagar uma babá para cuidar da criança, realmente não desistir dos estudos por conta do neném. Eu acho que assim, esse meio escolar, quando
as adolescentes engravidam, né? No meio escolar, e, tipo, a maioria entre a faixa etária do ensino médio que tenham, estão grávidas, a maioria, né? E aí terminam de não tem aquele apoio dos pais. Por não ter aqueles apoios dos pais, eles têm que largar a escola para cuidar dos filhos. Eu diria que poderia ter assim uma rede de apoio, como você mesmo tinha dito, trazer a criança na escola, por conta que a maioria das vezes a gente precisa terminar, né? Terminar a escola, pelo menos o ensino médio, né? Sim. Pois nós, principalmente os alunos, porque nós temos que acolher aquela mãe que agora vai passar por muitas dificuldades, porque nós escutamos assim, ela está grávida, isso vai atrapalhar a sua vida, isso vai atrapalhar sua carreira, naquilo que você queria. Isso muitas das vezes dos próprios pais, porque eles não esperavam. Então nós, com essa consciência, não devemos julgar, mas sim ajudar e acolher aquela adolescente que está passando, que vai passar por muitas dificuldades. Temos que nos colocar no lugar dela, de como a convivência dela mudou agora, porque realmente é um choque, né? Porque acredito eu que ninguém espera que isso possa acontecer, que faz com consciência, mas pode ser que aconteça sim, e sempre ter consciência também, buscar muito as informações sobre os preservativos, como ser usado, os anticoncepcionais. A menina deve buscar como tomar, horário certo, certinho, e o menino buscar o modo de prevenção, a camisinha principalmente, por conta que isso previne de infecções e também previne um pouco da gravidez, né? Não é totalmente 100%, mas previne uns 90% das vezes. É por isso que é bom deixar claro que nem todo cuidado é pouco. Então, assim, mesmo que a menina tome anticoncepcional, nem que seja injetável ou em comprimido, é sempre bom usar a camisinha, até para prevenir as doenças, né? E sim a gravidez. Agora, como a gente no nosso podcast, a gente só tem um menino, a gente vai fazer uma entrevista com ele sobre como seria essa experiência ser numa mente de um menino que vai ser pai, que recebe essa notícia. Para menino, é um choque, porque agora para o menino, ele vai ter que trabalhar, ele vai ter que arrumar um emprego, com certeza, trabalhar dobrado. Muitas das vezes isso acontece com uma pessoa bem mais jovem, que vai sim ter dificuldade de encontrar um emprego, e muitas das vezes essa responsabilidade vai ser passada para os seus pais, e vai ter um peso na consciência, porque agora ele tem uma criança dele realmente para ele cuidar. Não é a mesma coisa de você ter um irmão mais novo, não é a mesma coisa, porque agora aquela criança é responsabilidade sua, é seu. Você tem que trabalhar, você tem que se virar para cuidar agora. Muitas das vezes os próprios pais, em vez de dar o apoio, conscientizar seu filho, agora você tem que arrumar um emprego, você tem que ajudar aquela menina. Não, eles apenas julgam. É um ato de julgar que você não se preveniu, você não como posso dizer? Não se preveniu. Muitas vezes não é culpa do adolescente, por conta dos seus pais não orientar eles antes disso, né? Porque muitas das vezes eles acham que não pode acontecer, mas todos nós sabemos que sim, e que acredito que pode acontecer com qualquer um.
Bom, é importante também falar que quando você tem uma criança, é importantíssimo o pai assumir, né? Porque muitas das vezes o pai, ele fala assim, não é meu, e aí não quer assumir a criança, não quer cuidar da criança, né? E aí muitas das vezes mexe com o psicológico da mãe não ter aquele carinho, aquele cuidado de quem fez a criança, né? Realmente, do meu ponto de vista, a pessoa fez, ela tem que assumir. Por conta que o psicológico da mãe já vai estar mais abalado. E se aquele menino que fez não assumir, vai acabar ainda mais com a menina. Por causa que naquele meio familiar, principalmente, vai ter muito julgamento. E acredito eu que para a menina, ela espera que o menino assuma, por causa que ela vai ter uma rede de apoio, uma rede com quem contar. E se falar igual o antigo aí, falava assim, se você for homem para fazer, você vai ser homem para assumir. Então acredito eu, no meu ponto de vista, a pessoa tem que realmente assumir. É, porque é que nem a gente fala, né? A criança, ela não proíbe da mulher fazer as coisas, ela somente dificulta, né? Então, assim, mesmo que você tá ali com a criança, é importante você continuar estudando, continuar com a sua vida normal, sabe? Mas ali, sabendo que você tem uma criança. Então foi isso o nosso bate-papo. Muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por estar aqui. Obrigado por ter convidado a gente, né, para ter esse bate-papo. Foi bem legal falar sobre esse assunto que é muito importante. A gente agradece por ter o convidado. Agradeço bastante também por ter dado essa oportunidade de a gente falar um pouco sobre o que a gente sabe. Obrigada pelo tempo de vocês.